Olá! Desde o início do cinema, as mulheres estiveram presentes, mas sua contribuição não foi divulgada e nem reconhecida como deveria. Hoje, a participação feminina está mais forte na chamada sétima arte, porém há muito ainda o que conquistar. E é exatamente esse o tema retratado no documentário Mulheres em Cena, produzido pela jornalista Juliana Melguizo em seu trabalho de conclusão de curso aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ao longo do documentário, Juliana convida profissionais do mundo do cinema para compartilhar suas experiências e perspectivas para o futuro das mulheres na área. A participação feminina no cinema é um assunto do MAC Entrevista de hoje, e Juliana Melguizo é a nossa convidada. Olá, Juliana, seja muito bem-vinda ao MAC Entrevista, é um prazer poder entrevistá-la aqui hoje no programa. Eu que agradeço o convite, Laura, muito obrigada. Eu queria que você comentasse um pouquinho para quem está nos assistindo, por que você escolheu esse tema como projeto de TCC? Bem, meu tema inicial era sobre críticas de cinema. Desde o começo da faculdade eu sempre tive interesse de falar sobre cinema, né? E foi por isso que eu tinha escolhido esse tema. Só que conversando com outros professores, eles falaram, por que você não deixa esse tema um pouco mais abrangente, né? E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, por que não falar da mulher no cinema em geral? Não só da crítica, mas também de diretoras, atrizes, produtoras, saber um pouco mais do papel da mulher no cinema. Sim, com certeza. E assim, quem assistiu o seu documentário, a gente pode perceber que logo no início você utiliza frases muito impactantes que foram usadas para diminuir ou até mesmo contra as mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, esse preconceito presente no set de filmagem. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na cena. Você dirige bem para uma mulher. Devem estar recebendo bem dela para lamber tanto esse filme. Críticas de filme feita por mulheres não têm credibilidade alguma comigo. Até parece que uma mulher sabe fazer um filme direito. Se essas atrizes foram abusadas, por que elas demoraram tanto para falar? Essas frases, assim, você tirou essas frases de onde? Você pegou de alguma manchete ou então alguma notícia que saiu justamente sobre a questão dos preconceitos? E por que você escolheu também começar o seu documentário com essas frases? Essas frases eu peguei, na verdade, eu fui pesquisando posts e textos sobre o trabalho de mulheres no cinema. No caso, alguns desses comentários foram do filme da Mulher Maravilha e da Capitã Marvel. Quando esse trabalho é realizado por mulheres, normalmente tem esses comentários. Não só nos textos, se eles são feitos por mulheres, como também o filme em si. E eu resolvi colocar como uma forma de mostrar esse preconceito que ainda existe, né? Esse machismo que está presente, não só no cinema, né? Mas que a gente tem que escancarar um pouco isso, tem que mostrar que também tem. Foi por isso, basicamente, que eu escolhi. E o quesito do machismo, né, nos sets, ele ainda existe, a gente não pode falar que não existe. Nos sets que eu presenciei, eu já vi a maioria tinha mulher, mas ainda é assim, quando a ordem é dada por um homem, ela é obedecida. Se é por uma mulher, ainda tem um certo receio do aceitamento ali. Com certeza. E assim, durante todo esse tempo de pesquisa, né, essas entrevistas que você realizou, você acredita, assim, quais estratégias seriam usadas para poder diminuir esse preconceito nos sets ou alternativas que as mulheres buscam? Eu acho que o principal é a iniciativa de colocar essas mulheres no trabalho, no cinema, não só no cinema, né, em geral, porque tem muitas profissionais ótimas que às vezes são deixadas de lado. Eu até conversei com algumas meninas, né, por exemplo, a Dayana, que eu entrevistei, que ela fala que ela estava ajudando na produção e pegaram o currículo de um homem e de uma mulher. No currículo do homem nem era um currículo tão bom assim, e da mulher era um currículo, já tinha várias passagens pelo cinema e tal, e eles pensaram, quem que a gente vai chamar? E no caso chamaram o homem, porque, acho que é meio óbvio, né, e deixaram a mulher de lado. Então, iniciativa principalmente. Sim, infelizmente essa é uma realidade que persiste em todos os campos para a mulher, né, acredito que em todos, assim, do mercado de trabalho. Mas a gente pode perceber que também no seu documentário você falou sobre essa questão da representatividade da mulher negra também, nos sets, que
acaba sendo um pouco mais drástico do que as mulheres em geral. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A mulher negra ainda no cinema, ela é deixada de lado. Não só assim a mulher negra, como mulheres trans. A mulher já é considerada como uma minoria, que não deveria ser. Então, quando é uma mulher negra, isso piora ainda mais. E parece que existe uma barreira ainda com isso. E mulher trans, no caso, é pior ainda, porque eu fiz algumas pesquisas, eu até tentei falar com uma diretora trans e teve ainda, foram 0%, se não me engano, da minha pesquisa, porque não tem nenhum dado falando sobre esse tipo de participação. Mulher negra, eu acho que chega a uns 5% por aí. Tem um outro fator, mulheres que trabalham nas câmeras, né, por exemplo, são aproximadamente 2%. Então, é bizarro. Sim. E assim, esse processo de busca pelas fontes, né, entrar em contato com essas mulheres, conseguir entrevistá-las, foi difícil? Não vou mentir pra você, foi. Porque normalmente elas estão trabalhando, elas estão em sets, elas estão viajando. Eu tentei falar com a Petra Costa, do Helena. No caso, ela me mandou perguntando se ela poderia fazer a entrevista por e-mail. Não teria como, porque eu queria presencial, né? Algumas eu tentei falar antes. A Gabriela, ela estava filmando, ela estava terminando o roteiro. Ela falou, pode ser final de janeiro? Eu falei, pode. Então é assim, surgiu uma oportunidade de fazer entrevista, vai e faz. Não deu, segue em frente, acha outra pessoa que vai dar certo. E eu queria que você comentasse também por que você escolheu o documentário como peça de projeto de TCC, se alguma coisa te influenciou, o que mais te levou a escolher isso, mas a gente vai falar disso no próximo bloco. O MAC Entrevista volta já. Estamos de volta com o MAC Entrevista, hoje com a presença da jornalista Juliana Melguizo, falando sobre a presença feminina no cinema, tema do seu TCC aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, Juliana, como a gente estava comentando no bloco anterior, justamente sobre essa escolha de documentário como projeto de TCC. Por que você escolheu fazer um documentário? Eu sempre gostei, como eu falei pra você, eu sempre gostei muito de cinema. Então eu acho que o documentário surgiu como uma oportunidade de entrar no cinema. De certa forma, né? Eu procurei assistir bastantes documentários feitos por mulheres também, filmes que fossem feitos por mulheres. A Agnès Varda, por exemplo, é uma das documentaristas que eu mais gosto. E foi assim que surgiu a ideia. Eu falei, por que não, né? E assim, atualmente o TCC está sendo uma das peças mais escolhidas pelos alunos de comunicação aqui, mas assim, também tem a questão de ser o mais trabalhoso, né? Alguns alunos falam que é o que dá mais medo, justamente pelo processo de edição. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse processo de edição da sua peça. Bem, eu editei, produzi, dirigi, eu fiz tudo, basicamente, filmei também. É um pouquinho complicado, não vou mentir pra vocês. Tem que ter uma atenção, tem que ficar atenta a detalhes. Uma coisa que eu falo é que todo material é material. No caso, eu tinha 3 horas de material ali, era muita coisa, mas às vezes uma frase do seu que tá ali gravada pode mudar todo o seu trabalho e ser essencial para ele. E assim, quando você decidiu fazer um documentário, acredito que a escolha do seu professor como orientador influenciou também a peça que você ia fazer, que é documentário. Então eu queria que você falasse um pouquinho do papel do orientador nesse processo, quem você escolheu e por que você escolheu esse orientador também. Bem, o meu orientador foi o Hugo Harris. É importante a gente falar que você tem que escolher o orientador de acordo com afinidade também. Porque é ele que vai ficar 1 ano com você, trabalhando esse projeto,
te ensinando, ajudando com as dúvidas que você tem. Então é importante ter isso. E o Hugo me ajudou muito, tanto na parte do relatório, como na parte da edição. Ele me falava, olha, corta isso, olha, isso não tá legal, vamos colocar uma trilha, não vamos colocar uma trilha. Então é muito importante ter esse apoio dele também durante todo o processo. Com certeza. E assim, eu queria que você compartilhasse agora com a gente os alunos que escolheram fazer TCC como documentário e quem está entrando nesse processo de se formar, né, de produção de TCC. Quais dicas você dá para quem está entrando agora? Bem, o importante é não entrar em pânico. Eu sei que sempre dá aquele nervosismo, não vou mentir que eu também fiquei muito nervosa, mas assim, tenta levar da melhor forma possível, fica tranquilo, vai fazendo no seu tempo, não deixa para a última hora, isso é muito importante, que vai dar tudo certo. Sim. E teve alguma parte no processo de produção do documentário que te marcou mais, que foi mais marcante para você? Eu acho que a parte das entrevistas, porque você conhece pessoas que você admirava e é muito legal trocar uma ideia com eles, sabe? Conversar sobre o trabalho delas, as dificuldades, dicas. Elas me deram muitas dicas do que fazer, de como fazer, e isso é muito importante, ter essa ligação com os seus entrevistados de certa forma. E agora você, como jornalista formada já, inserida no mercado de trabalho, você pretende seguir para a área cinematográfica ou então trabalhar mais com documentários? Eu entrei na faculdade basicamente para ser crítica de cinema. Eu queria muito trabalhar com essa área, tanto que hoje eu gosto muito da área de jornalismo cultural, gosto da parte de audiovisual também, são coisas que me interessam e que eu pretendo trabalhar no futuro. No momento ainda não estou trabalhando nisso, mas espero muito que eu trabalhe, porque é maravilhoso. E a gente sabe que, assim, são muitos obstáculos, a faculdade é um obstáculo, mas você vence e aí você encara novos obstáculos. E, assim, o que é que você está achando agora? Saiu da faculdade, está retornando aqui no Mackenzie, participando desse programa com a gente, mas como que tá a vida pós-faculdade? Bem, é maravilhoso estar aqui, porque eu fiz essa oficina, então eu me vejo um pouco em vocês nesse começo de carreira. A vida pós-faculdade é seguir em busca de oportunidades, né? O jornalismo, ele não está numa fase muito boa, como todo mundo sabe. Tá tendo muita mudança, o digital está crescendo muito, é uma coisa que me interessa muito. E eu espero poder conseguir seguir nessas áreas e vamos lá. E assim, se você quiser compartilhar também novamente dicas, mas agora para os futuros jornalistas, né? O que esperar do mercado... assim, se você vai buscar também se capacitar a fazer outro curso, então o que é que você acha que a gente deve fazer, assim, você que agora está no mercado, tá vendo mais como é que tá esse ambiente, o que é que você acha que a gente deve fazer? Eu acho que uma coisa que vem crescendo, como eu falei, é o jornalismo digital. Isso vem crescendo, assim, absurdo, tanto que eu pretendo também me especializar nisso. Hoje eu faço um curso de cinema, mas pretendo me especializar também em marketing digital, né, para atuar nas redes sociais, essas coisas. E eu acho que é a moda, assim, né, é o que tá todo mundo apostando. O impresso, eu trabalhei numa revista impressa, infelizmente vem perdendo a força, é uma coisa que eu amo muito, mas vem caindo e agora é seguir para as novas oportunidades. Essa busca constante de atualização nesse mercado que está mudando completamente a todo tempo, né? E é justamente sobre isso, a gente fica muito nesse dilema entre fazer um MBA, uma pós ou um mestrado, mas você falou que pretende fazer, então você pretende seguir para o meio acadêmico? No meio acadêmico, não. Eu pretendo trabalhar mais na área de redes sociais. Quem sabe eu nunca diga nunca, né? Que eu falo trabalhar com documentário, que foi maravilhoso. Tanto que por isso que eu fui fazer esse curso de cinema, né? Pra saber um pouco mais do cinema, pra me especializar. Se algum dia eu escrevo para alguns blogs, né? Sobre cinema, de crítica e tal. Me especializar, deixar as críticas melhores, mais bem produzidas. E é isso. E assim, pra gente finalizar, você acha que o Mackenzie, assim, a formação, a experiência, até mesmo as oficinas te influenciaram a talvez seguir esse caminho de documentário, então crítica de cinema? Sim, eu fiz a oficina de crítica, fiz também o doc-oficina, né, como eu falei, e eu acho que elas são essenciais para a nossa formação. Eu acho que se você tem a oportunidade de fazer uma oficina, de fazer uma optativa, de qualquer que seja o tema, eu acho que vai te ajudar muito na profissão e só vai te ajudar a crescer.
Perfeito, é isso mesmo. Então, Juliana, bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de lhe parabenizar pelo seu trabalho, agradecer a sua presença aqui hoje. Foi muito bom poder debater um tema tão importante como esse e o do seu projeto de TCC também. Eu que agradeço pelo convite, Laura. Muito obrigada e muito sucesso nessa nova fase da sua vida. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo MAC Entrevista.